Então vamos começar aqui aquilo que conversaremos ao longo desses dias, e pensando nesse tema proposto por vocês, que é a vida com Deus, um tesouro a ser descoberto. Eu quero começar pensando em quando o tesouro foi perdido. Quando é que se perdeu esse tesouro a ser descoberto? Onde que esse tesouro foi enterrado há muitos anos atrás e por que se perdeu de vista esse tesouro? O que aconteceu lá atrás, que esse grande tesouro da comunhão com Deus, da vida da casa, da família servindo a Deus, por que que isso se perdeu lá atrás? E o livro dos começos na Bíblia é o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 4, queria que você abrisse para ler comigo. Então vamos lá, tesouro perdido, Gênesis capítulo 4. Eu quero ler o texto com você e depois vamos pensar nos detalhes desse texto. Olha o que ele diz: coabitou o homem com Eva. Todo mundo sabe o que é coabitar? Pastor Luciano, não falou sobre isso aqui não? A coabitação, a turma está assim, acho que é vergonha de falar do assunto, né? Estão tímidos ainda, né? Então tá. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. A coabitação. Olha que coisa boa, preciosa. Você está no retiro de casais, quem não trouxe os filhos, mais tranquilo ainda, a coabitação, tarefa do retiro, não é? Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu, engravidou. Rotina, coisa normal da vida, casamento, constituição de família, ato sexual, engravidou, filhos, concebeu. Agora a primeira família está aqui formada. O homem coabita com a sua mulher, primeira casa, primeira família, primeiro casamento, concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Agora, carreira, profissão, negócios, trabalho, lavrador, pastor de ovelhas. As profissões mais antigas aqui, a agricultura, a agropecuária, o agronegócio, já aqui a todo vapor no começo. Então você tem aqui casamento, sexualidade, você tem aqui geração de filhos, temos aqui carreira, trabalho, negócios, a vida se desenrolando, a vida se desenvolvendo. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se ao Senhor, o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Culto, igreja, fé, religião, adoração. Olha o que você tem aqui também. A vida religiosa, a vida espiritual. Caim foi para o culto, Abel foi para o culto. Caim está frequentando a igreja, Abel frequentando a igreja, expressando sua adoração, seu louvor, seu culto, sua oferenda, sua oferta feita a Deus. Rotina da vida, vida normal. Mas olha o que acontece com Caim. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-se-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, leia comigo, vamos a essa parte do versículo. Eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Diz Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu:
Não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim. De onde? De onde, gente? Retirou-se da presença do Senhor. Isso não é um lugar de onde se retira. Esse não é um lugar de onde esse não é um lugar que se abandona. Mas o Caim saiu da presença de Deus. Ele é filho de Adão e Eva que saíram do Éden. E ele saiu da presença de Deus. Coabitou, olha só, casamento de novo. Não é? Coabitação. Coabitou Caim com a sua mulher. E ela? Casamento. Criação de filhos. Formação de família. Deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque. Agora vida urbana, agora cidade, trabalho de construção, pedreiro, construtor, mas agora ele constrói a cidade. Mas olha só, onde Caim constrói a família e constrói a cidade? Fora da presença do Senhor. A primeira cidade da história humana foi construída fora da presença de Deus. No abandono, casa, família, casamento, fora, se retirou da presença de Deus. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Leia comigo 19. Lameque tomou para si duas... Opa! Está normal aí? Tudo normal aí ou não? O que tem de estranho? Tem 2 coisas estranhas aí no texto, 2 coisas erradas. Quais são? Primeiro você vai ver que ele fez assim, ele não casou, ele tomou para si, se apropriou. E segundo, foram 2 mulheres. E se uma coisa está complicada, pode piorar. Vamos juntos então de novo, vamos ler juntos o 19, vamos lá. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, da outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze, de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Vamos juntos o 23. Disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Vamos juntos o que ele disse? Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz... Gostou da música? Isso é uma música. No judaísmo chamam canção da espada. Se fosse hoje era funk da espada, não é? Isso era o pancadão da espada. Matei o homem porque me feriu, matei porque me pisou. Era aquela coisa, era assim. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7 tornou Adão coabitar com a sua mulher. Ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Vamos juntos? E daí se começou
a invocar o nome do Senhor. Esse texto tem muitas coisas importantíssimas para nós, porque aqui é a Gênesis, aqui é o começo de todas as coisas. Conheceu, concebeu, 2 verbos simples e corriqueiros, 2 verbos da rotina, da vida familiar, da vida conjugal, mais intensas no retiro de casais. Eu abençoo vocês com os 2 verbos em nome de Jesus. Vai crescer a igreja, pastor, tá vendo? Ó, conheceu, concebeu. 9 meses depois do acampamento. Olha só. Amém. Ó, tem alguém que pegou a benção aí. Vai ser o primeiro. Ó, essa é a rotina da vida. Caim e Abel, os filhos. Mas nós temos aqui o primeiro assassinato da história humana. Caim ofereceu um culto a Deus, fez uma oferta, mas Deus não aceitou. Abel vem na sequência, faz também um culto a Deus, e Deus recebe o culto de Abel. Caim, tomado de ira, se revolta contra Deus, se revolta contra seu irmão. A Bíblia não dá detalhes do porquê Deus aceitou o culto de Abel e não de Caim. Muita gente diz que foi por causa dos ciúmes, da inveja, e na verdade quem cultuou primeiro foi Caim, não foi Abel. A pista que nós temos é que no hebraico, na verdade, não diz deu da primícia, mas deu do primogênito do rebanho, ou seja, Abel pegou o primogênito do rebanho e sacrificou a Deus, e isso aponta para Deus, a história da redenção, onde Deus pegou o seu filho primogênito, mais do que primogênito, unigênito, e deu para morrer por nós na cruz. Então, o culto de Abel aponta para a cruz, aponta para Jesus, aponta para a redenção. O culto de Caim não. O culto de Caim, ele pegou dos produtos da terra, não teve derramamento de sangue, não ofereceu o primogênito do rebanho, ofereceu sim a primícia, os primeiros frutos, mas o culto que Deus queria era esse, e nós tivemos aqui a primeira perseguição religiosa da história. A religião falsa perseguindo a religião verdadeira. A religião falsa não foi aceita, então ela, em lugar de se alinhar, em lugar de se converter, Caim preferiu eliminar o culto verdadeiro. Ele prefere matar a religião verdadeira, a se render, a mudar, a abandonar seu culto, a abandonar sua tradição, a abandonar sua crença equivocada e entregar-se a Deus e seguir no caminho da crença verdadeira, mesmo Deus tendo falado com Caim. Deus fala, pergunta: por que teu semblante descaiu? Deus diz: olha, o pecado está à tua porta, a você cumpre dominar o pecado, o teu desejo será contra ti. Gente, isso aqui é uma das coisas mais importantes de nós entendermos na Escritura Sagrada. Deus diz para o Caim: o teu desejo será contra você. O meu desejo, o seu desejo, é uma das coisas mais perigosas que enfrentamos. É um dos inimigos mais perigosos, é um dos maiores inimigos dos casamentos, é um dos maiores inimigos das famílias, o desejo do coração. Por que traiu? Traiu porque deu vontade. Você entendeu? O seu desejo será contra você. O seu desejo pode ser o teu maior inimigo, o teu desejo pode ser tua ruína. Deus falou com Caim, mas ele não quis ouvir. Seguiu o desejo do coração. A vontade que ele tinha era de matar o Abel, e o que ele fez? O primeiro assassinato. Aí nós temos a primeira cidade, as primeiras carreiras, essa primeira cidade construída, edificada longe da presença do Senhor. Você tem aí o Lameque com a sua canção, com seu funk da espada, dizendo que matou um homem porque pisou, matou o outro porque feriu, e arrumando as justificativas, ele sai matando as pessoas. E você percebe aqui a gênese da perda do grande tesouro prometido por Deus. 3 princípios foram quebrados aqui.
Eu quero rapidamente aqui tratar com vocês desses 3 princípios. Vou deixar tudo aqui e aí nós já vamos conversando. O primeiro princípio que foi quebrado é esse aqui. Qual que é? O princípio da autoridade. Deus sobre o homem. O princípio da autoridade foi quebrado. Deus sobre o homem sobre a mulher, os pais sobre os filhos, a humanidade sobre o planeta. E aí nós temos a mulher no lugar do homem. Você percebe aqui uma desconstrução do padrão estabelecido inicialmente por Deus. A autoridade de Deus é questionada. O modelo da criação é esse. Deus criou o homem, criou a mulher, colocou-os no Éden, estabeleceu a eles o princípio da procriação, deu a eles um lugar para viver, deu a eles tudo que eles necessitavam para serem felizes. Eles viviam num paraíso, eles viviam num lugar maravilhoso, eles viviam num lugar que não tinha doenças, eles viviam num lugar onde nem mesmo envelheceriam, porque tinha a árvore da vida, da qual poderiam comer, e comendo da árvore da vida, eles não envelheceriam, não adoeceriam, não morreriam. Já pensou que árvore maravilhosa é essa? Nascia um pezinho de galinha, você comia um fruto e o pezinho de galinha sumia. Já pensou nisso? Cabelinho branco, nada demais, fazia um chazinho da folha, o cabelinho ficava preto de novo, ou loiro de novo. Eles tinham um lugar perfeito, mas só tinha um mandamento, que era: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos daquela que está no meio. Daquela árvore vocês não comerão. Aquela é como se Deus dissesse assim: aquela árvore é minha, não comam dela. A única coisa, o único mandamento, a única condicionante era esta. Mas foi exatamente dessa árvore que eles decidiram comer. Comeram, transgredindo a liderança divina sobre eles. Deus deu uma ordem: não coma. O que o homem fez? Comeu. Os miseráveis. Eles comeram. E através dessa desobediência romperam com um princípio elementar da vida, o princípio da autoridade, o reconhecimento de Deus como Deus, de Deus como Senhor. Quando nós chamamos Deus de Senhor na Bíblia, Senhor quer dizer o dono, Senhor quer dizer aquele a quem pertence a terra, aquele a quem nós pertencemos. E o ser humano quis autonomia, o ser humano quis independência de Deus. E eles rompem com um pilar da existência, que é a autoridade de Deus sobre o homem, e ele acha que pode flexibilizar a autoridade de Deus sobre eles. É assim até hoje. Deus disse que não pode fazer, mas eu tive vontade e fiz. Esse Deus que disse: não farás para ti imagens de escultura, esse Deus que disse: não adorarás ídolos, só a mim, esse Deus que disse: não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, esse Deus é a autoridade, e na sua autoridade Ele entregou as normas, Ele entregou as regras. Só que as regras vão sendo flexibilizadas, porque o princípio da autoridade foi quebrado. E aí você tem a cena, você lembra dela. A serpente puxa uma conversa com a Eva. E a Eva, conversando com a serpente, você se lembra que a conversa da serpente é: Deus não falou que vocês podem comer de todas as árvores do jardim? A Eva diz: sim, Deus disse que podemos comer de todas, menos a que está no meio. E Eva ainda acrescenta, uma coisa ao mandamento de Deus, dizendo que não podia nem tocar na árvore. Isso Deus não tinha dito. Aí a serpente diz, respondendo a Eva, que diz que se comesse ou tocasse morreria, a serpente diz: é certo que vocês não morrerão, pode comer, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os olhos se abrirão, vocês saberão o que Deus sabe, vocês poderão o que Deus pode, vocês não precisarão mais de Deus, vocês não precisarão obedecer Deus, vocês serão deuses, vocês serão suficientes. É interessante, Eva
comete o pecado da desobediência. Mas antes da desobediência, Eva cometeu o pecado da insatisfação. Porque Eva tinha tudo: cabelo bonito, corpo bonito, lugar bonito, não tinha celulite, não tinha estria, não tinha ruga, não tinha cabelo branco. A mulher escultural, perfeita, maridão do lado, vivia num paraíso. Mas a pergunta: Eva estava satisfeita? Eva não estava satisfeita. Uma menininha falou assim: eu sei por quê, pastor. Eu falei: o que foi? É porque ela não tinha bolsa. Faz sentido. Faz sentido, não tinha shopping. Ela estava insatisfeita. Eva queria mais. Eva tinha tudo dado por Deus. Eva tinha um baú do tesouro dado por Deus. Mas Eva estava infeliz. Eva estava insatisfeita. Eva queria mais. E então a serpente diz a ela: Deus está te privando demais. Deus está escondendo de você algo e você precisa experimentar. Eva, na sua insatisfação, querendo mais, comeu do fruto da árvore. E até hoje as mulheres estão insatisfeitas. Estão insatisfeitas com o seu peso, estão insatisfeitas com o seu cabelo, estão insatisfeitas com o seu corpo, estão insatisfeitas com o seu armário, com o seu guarda-roupa. Estão ou não? Estão insatisfeitas com a vida. Eu estava discipulando uma senhora, e aí uma pessoa me disse assim: pastor, ela gosta de muito sapato, pergunta quantos que ela tem. Aí eu pensei assim: vou perguntar. Deve que ela ia falar assim, uns 200, uns 300 pares de sapato, não é? Ela falou: pastor, eu tenho 2.800 pares de sapatos. Aí eu perguntei: mas para que serve 2.800 pares de sapato? Ela falou: não, pastor, é assim. Vai ter um casamento esse fim de semana, eu não tenho tempo de comprar um sapato novo, eu tenho opção para escolher. Eu pensei: quem tem 2.800 ainda tem que comprar um novo? A insatisfação. Mulheres estão insatisfeitas consigo mesmas, estão insatisfeitas com seus maridos, estão insatisfeitas com o seu papel, estão insatisfeitas com suas funções sociais, estão insatisfeitas com tudo e com todos, e há um buraco na alma das mulheres, e nada preenche esse vazio, nada satisfaz. Elas estão infelizes, frustradas, doídas, machucadas, humilhadas, revoltadas, infelizes, deprimidas, doentes. As mulheres estão insatisfeitas. E a grande pergunta: o que querem as mulheres? Isso são as mulheres até hoje insatisfeitas. Toma cuidado, minha irmã. O maior inimigo do seu casamento é a sua insatisfação. O maior inimigo do teu papel como mulher, na sociedade, na igreja, na casa, na família, na vida dos filhos, é a tua insatisfação. Preste atenção nesse sentimento, nesse impulso do teu coração. Ele é uma grande ameaça para a tua felicidade. Do outro lado tinha um maridão. Isso mesmo. Tem que puxar as orelhas. É gostoso ouvir a mulher insatisfeita, né? Mas do lado tinha um marido. E a pergunta é: cadê o marido? Porque a cena foi mais ou menos assim: a Eva pegou o fruto, comeu, picou aquele fruto, fez uma salada de fruta, escondeu no meio das frutas e deu para o Adão, e ele, pobre, coitado, inocente, comeu, vítima da megera da Eva, foi? Não. O texto diz: a Eva pegou, comeu e deu ao seu marido, e ele... Como assim? Deus não tinha falado com ele? Governe a terra, sujeite a terra. Deus não havia dito: você vai liderar a sua casa, você é o sacerdote da casa. O mandamento não foi entregue a ele. Ele era o responsável pela espiritualidade da casa, ele é responsável pela vida de santidade daquela família. Mas o Adão dá um branco nele. A Eva come, dá a ele, e ele come também. O Adão é um banana, o Adão é um tonto, o Adão é um omisso, o Adão é um sujeito amarelado, opaco, descolorido, ausente, omisso. Por que o Adão não disse: Eva,
encerra essa conversa com a serpente agora e vem para cá. Por que Adão não foi proteger a sua esposa? Por que Adão deixou sua esposa à mercê da serpente? Porque esse é o pecado do homem até hoje. Até hoje os homens querem fugir de suas obrigações. Até hoje os homens querem omitir. Os homens querem ficar a certa distância. Os homens não querem assumir seus papéis. É por isso que as casas estão repletas de mulheres que lideram, por isso as igrejas estão repletas de mulheres muito mais proativas do que homens, porque até hoje nós homens somos herdeiros do nosso pai Adão, que omitiu sua função no Éden, e muitos homens hoje ainda omitem. Cadê os homens na oração? Cadê os homens no serviço da igreja? Cadê os homens cheios do Espírito Santo, sendo os primeiros a comparecer? Cadê os homens sendo o ministério mais forte da igreja? Onde estão os homens na liderança de suas casas, criando seus filhos na admoestação e na disciplina do Senhor, ensinando o filho ao deitar, ao levantar, no caminho? Onde estão os homens liderando a oração em casa, liderando a leitura da Bíblia em casa? Cadê os homens? Estão terceirizando para as esposas, estão terceirizando para a escola, estão terceirizando para a igreja. Tem aqueles que têm a petulância de mandar o filho para a igreja e ficar em casa assistindo futebol. Grande exemplo, né? Exemplo de Adão. Os homens. Adão era o líder dessa casa, mas infelizmente o Adão se omitiu na liderança, e quem liderou a casa de Adão foi a serpente. Então preste atenção, meu irmão, quando você fica adiando fazer as coisas que tem que fazer, quando você fica adiando seus compromissos de marido, seus compromissos de pai, é você, e é hoje, e começa logo, não espera, vou começar, pastor. A gente conversa com os homens e é assim, não é? Não, pastor, pode deixar que eu vou começar, eu vou fazer. Mas quando é que faz? Não, pode deixar que agora eu vou, minha esposa, nós vamos orar. Quando? Vai ser um dia aí, não é? Você é o líder da espiritualidade da tua casa, você é o sacerdote do teu lar, e o princípio da autoridade é esse: Deus governando o homem governando sua casa, o marido e a mulher governando os filhos. Aí as famílias foram para o caos, porque quem manda na maioria das casas hoje, quem é? Quem manda? Não, os filhos. Porque quando você deixa a mulher mandar, o filho manda na mãe. A maioria das casas, quem manda são os filhos. O pessoal do marketing, da publicidade, sabe disso. Por isso muitos comerciais são direcionados aos filhos, porque os filhos é que decidem o que a família vai consumir. Muitas casas governadas, dominadas pelas crianças. As crianças é que lideram, a família vive em função da criança, a família vive em função dos filhos. E a diminuição de filhos piorou a coisa, porque quando nós tínhamos 10, 12 filhos, a mãe não conseguia nem decorar os nomes direito, não é? O menino era criado meio que assim, um irmão criava o outro. Agora, quando só um ou dois, aí nós fazemos aquela marcação cerrada. É pouco filho. Aí nós centralizamos a casa nos filhos. E os filhos passam a ser o centro do governo das casas. E nós estamos criando gerações de monstros, porque vários filhos governam os próprios pais. Filho é que decide a vida da família, o princípio da autoridade totalmente violado, e aí a humanidade em conflito com o próprio planeta, porque desestruturou o princípio elementar da autoridade de Deus governando o homem. É o homem governando o próprio homem, a mulher governando o homem, a mulher governando a mulher, filhos governando os pais, e na verdade nós fomos arremetidos para um estado de desgoverno absoluto, e a ruptura
ruptura com o princípio da autoridade nos fez perder o tesouro da vida com Deus. Porque Adão e Eva foram expulsos do Éden, se ausentando da presença de Deus. Mas além do princípio da autoridade, você vai perceber aqui, que Adão afrontou Deus. Eva desprezou a liderança do marido. Eva não perguntou para Adão: Adão, você acha que eu tenho que comer ou não? Você percebe que Eva decidiu sozinha? E a opinião do marido, para que serve? Para nada. Foi a primeira revolução feminista da história. Eva no Éden, sabia? Foi a primeira. Eva nem perguntou para o marido: larga esse banana para lá. E decidiu sozinha. Olha a tragédia. O Adão foi a primeira revolução ateísta da história. O Adão não se importou com o que Deus falou, desprezou a existência e a palavra de Deus e não cumpriu o seu papel. Deixou sua mulher à mercê da serpente e veio a queda. O filho ignora o pai. Você já pensou se o Caim chega assim e fala: mãe, eu estou pensando em matar o Abel, o que a senhora acha? É lógico que a mãe ia dizer que não. O que o Caim fez? Falou com o irmão: vamos para o campo, vamos dar uma volta. O irmão mais novo confiava nele. Ele é o irmão mais velho. Ele é autoridade sobre o irmão mais novo. E ele usa a sua autoridade para tirania. Ele usa a sua autoridade para engano. Ele usa seu poder, sua influência para iludir o irmão e matá-lo. O irmão confia nele e vai para o campo com ele e dá as costas para ele, porque o irmão se sente seguro debaixo da autoridade do irmão mais velho. Só que a autoridade corrompida vira ameaça e mata o próprio irmão. Olha que trágico, olha que triste. E Deus desce ali para conversar com Caim e pergunta: Caim, cadê o teu irmão? Olha a resposta de Caim para Deus. Ele diz: não sei, acaso eu sou o tutor do meu irmão? Qual é a resposta para essa pergunta? É ou não é? Deveria ser, não é não? Ele é o irmão mais velho. Ele deveria ser tutor do irmão. Mas é engraçado, quando o homem rompe com Deus, quando o homem quebra o princípio, aquilo que é obrigação dele, ele acha que não é. Aquilo que é o mais óbvio do que ele tem que fazer, ele acha que não é. Porque ele perdeu de Deus a referência. E aí você tem a natureza contra o homem. A terra passa a produzir cardos e abrolhos. E você tem esses dois momentos complicados na história. Aquele momento em que Deus diz a Adão que a terra produzirá cardos e abrolhos, do suor do rosto ele comeria o pão. E esse momento em que Caim sai e Caim constrói uma cidade longe da presença do Senhor. Caim se torna errante pela terra, vira um peregrino. Ele vai habitar na terra de Nod. Nod quer dizer peregrinação, sem rumo, e ele se perde completamente. Mas, segundo princípio que se quebra nessa história aqui, o princípio do amor também é violado. O princípio do amor é quebrado nesse texto. O princípio do amor, gente. Qual é o maior de todos os mandamentos? Vamos lá, vamos ver se vocês estão bons na Bíblia. Qual é o maior mandamento? Bom, o mandamento maior de todos é amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Agora, pega esse referencial, esse princípio do amor e vamos lá no Éden com esse princípio do amor. Você acha que Adão e Eva cumpriram esse princípio? Quem a Eva amou? Quem o Adão amou? Adão não amou a Eva, o Adão amou o Adão. A Eva não amou o Adão, não amou Deus. Eva amou a Eva acima de tudo. Eva foi interesseira, ela queria saber o que Deus sabia, ela queria ser uma deusa, ela queria ser a mais importante, ela queria todos os likes para ela queria ser o centro das atenções, ela queria todos os aplausos, ela queria ser a mais bonita, ela queria ser a mais rica, ela queria ser a mais poderosa. Eles queriam ser mais. Você percebe? Como o amor a si mesmo desequilibrado acima do amor a Deus foi o princípio da ruína, o princípio da queda. Foi onde Adão e Eva perderam
o tesouro de Deus para eles, porque o amor se distorceu. O amor distorcido de Eva. Eva amou a si mesma. Olha onde isso foi parar. O Caim viu o culto do irmão sendo aceito, irou-se contra Deus, irou-se contra o irmão, e ele decide no coração, e Deus fala: Caim, essa sua vontade de matar o seu irmão é contra você, você tem que dominar essa vontade. Ele se deixou dominar pela vontade de matar o irmão, e foi de fato e matou o seu próprio irmão. Rompeu com o princípio do amor. Quando Caim mata o irmão, ele tem que eliminar o irmão para que ele seja aceito. Ele entende que o lugar dele na vida passa por tirar o irmão do mesmo espaço para que ele ocupe o espaço. A humanidade, desde Caim e Abel, vem andando nesse mesmo ritmo. Como é difícil amar Deus sobre todas as coisas. Como é difícil amar o próximo como a si mesmo. Como é difícil. Se nós entendermos o princípio do amor, gente, não tem violência doméstica, não tem violência do homem contra a mulher. Se nós entendermos o princípio do amor, não tem divórcio, não tem adultério. Se nós entendermos meramente esse princípio, amar Deus e amar o próximo, amar a esposa, amar o cônjuge, não tem espaço para infelicidade conjugal e nem para ruptura de casamento. Um sujeito foi no pastor aconselhar, queria separar da esposa. E ele chegou para o pastor e falou: pastor, eu vou separar da minha esposa. O pastor disse: não faz isso, porque, olha, é errado, o divórcio Deus não permite. E ele disse: não, pastor, eu tenho motivos. O pastor disse: quais são os seus motivos? Então, ele foi descrevendo tudo que era ruim, tudo de crítico, todos os defeitos da esposa. Ficou ali mais de 1 hora falando que a mulher não era isso, que a mulher não cozinhava bem, que a mulher não limpava direito, que a mulher gritava com ele, e a mulher era fria. E ele foi falando. E o pastor disse para ele: mas você não pode separar da sua esposa, porque a Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ele disse: pastor, o senhor não me conhece, minha mulher, não dá para amar aquela mulher como esposa. O pastor disse: não tem problema, já que você não consegue amá-la como esposa, então ame-a como seu próximo, porque a Bíblia diz que você tem que amar o próximo como a si mesmo. Se você não consegue amá-la como esposa, então ame-a como esposa, porque se você ame como próximo, se amar pelo menos como próximo, você buscará o melhor para ela, você perdoará os defeitos dela. Ele disse: pastor, você não conhece aquela mulher não é próxima de ninguém, aquela mulher é o diabo, aquilo lá, pastor, aquilo não é meu próximo, aquela mulher é minha inimiga. O pastor disse: resolvido, a Bíblia mandou amar o inimigo, então fique casado com ela, amando-a como inimigo. Esse é o princípio do amor. O amor é assim. Nós é que temos dificuldade de entender, porque nós amamos demais a nós mesmos, nossos próprios interesses. Olha o Lameque, gente. O Lameque tomou para si 2 esposas. Percebe? Ele tomou para si a mulher, as 2 não têm vontade. O casamento é dele. Ele casou com 2 mulheres. Na verdade, ele não casou com as 2 mulheres. O Lameque casou consigo mesmo. E as 2 mulheres eram peças desse casamento dele com ele mesmo. Sabe por que muitos casamentos estão doentes, críticos? As pessoas estão infelizes, inimigas, a ponto de destruírem uma a outra, porque nenhum dos 2 casou com o outro, casaram consigo mesmos. O Lameque toma para si 2 mulheres. Isso aconteceu comigo no gabinete pastoral, aconselhando o sujeito. Eu estava aconselhando uma senhora que me procurou reclamando que o marido tinha um amante. E eu conversei com ela falando, e eu disse assim: olha, a Bíblia diz que a senhora tem permissão para separar do seu marido, de fato, porque ele já adulterou, mas o que a senhora quer fazer? Ela falou: pastor, eu não quero largar meu marido, eu o amo. Então eu falei: então, vamos tentar, vamos conversar com o seu marido. A senhora acha que se chamá-lo no gabinete ele vem? Ela disse: se chamar, eu acho que ele vem, pastor. Eu falei: então tudo bem, chama seu marido, eu vou conversar com ele. Chamei o marido, conversei com ela e com o marido juntos.
O sujeito falou comigo no gabinete pastoral, dizendo: pastor, eu amo a minha esposa, eu não quero deixá-la, eu não quero largar a minha mulher, eu a amo também, pastor. Eu falei: então pronto, está fácil, ela quer te perdoar, você rompe o seu relacionamento com essa mulher que você arrumou aqui, volta para sua esposa, eu vou ajudar vocês dois, e ela perdoa, nós vamos curar. Ele disse: não, pastor, mas eu não quero largar a outra mulher também. Eu falei: como não? Ele falou: não, pastor, eu amo as duas. E o miserável falou para mim assim: eu tenho muito amor para dar. Aí eu apelidei, o nome dele é Amoroso. É o amoroso, não é? Eu olhei bem nos olhos daquele sujeito e disse: você não ama a sua esposa, você não ama seu filho, você não ama essa mulher pobre coitada que é sua amante, que se envolveu com você. Você só ama uma pessoa, você ama você mesmo. Você não tem amor nenhum para dar, porque você só ama você, você só enxerga seu umbigo, você só vê sua felicidade, seu bem-estar. Você tem um ego maior do que essa casa, maior do que essa igreja, maior do que essa cidade. O seu ego é gigante e não tem espaço para ninguém mais dentro do seu coração, a não ser você mesmo. Essa é a verdade. Esse foi o problema da humanidade no começo, que nos fez perder o tesouro. Porque o princípio do amor foi violado por Adão e Eva, por Caim, e daí para frente, pela humanidade. As pessoas não vivem bem nos casamentos, porque elas não entenderam o princípio do amor. E a cruz de Jesus no Calvário nos chama de volta para entender o princípio do amor verdadeiro. Quando Deus amou de tal maneira que fez o quê? Percebe o Lameque? Tomou. Deus amou, o que Deus fez? Você ama seu marido? Você ama a sua esposa? Então, o que você faz? Se doa. Você não se apropria, você se entrega, você se dá, você renuncia e vai. Isso é casamento no conceito bíblico. Isso é família no conceito bíblico. Ama tanto que se dá. O amor, o conceito de amor no mundo de hoje é complicado, porque o sujeito fala assim: eu amo peixe. Aí ele pega o peixe e come. Eu amo frango. Ama nada. Você odeia o frango. Você mata o coitado, come o coitadinho, não é? Então quando alguém fala assim: eu te amo, dá medo, né? O que é que ele quer dizer com isso? O que é que ela está dizendo? O princípio do amor foi quebrado. E vivemos num mundo que não sabe o que é amor. Por isso Deus fez a declaração de amor extraordinária do Calvário, para nos ensinar o caminho do tesouro, que é o amor. Terceiro e último, aqui você tem os resultados dessa quebra do princípio do amor, que é inveja, competição, o uso do erro do outro para justificar o próprio erro. O Lameque fala: matei um homem porque me feriu, matei o outro porque me pisou. E assim, não é? As pessoas falam: não, eu adulterei porque ela é fria. Ah não, eu adulterei porque ele não é romântico. Ah, eu bati nela porque ela me encheu demais, aí eu bati nela. Justifica o seu próprio erro usando o erro dos outros. É isso que a gente escuta no gabinete pastoral o tempo inteiro. Por que você está agindo assim? Aí você chama a mulher e ela fala, critica o marido. Você chama o marido, ele fala, critica a mulher. Um dia eu resolvi fazer um teste de gabinete pastoral. Até quanto um ia reclamar do outro? Recebi um casal, deixei o sujeito falar da mulher. Quando ele terminava, eu olhava para a mulher: e ela dizia isso, aquilo, falava dele também. Aí, e você, quem você concorda com isso? Ele falava dela. Aí ela falava dele. Eu fiquei mais de 6 horas no gabinete pastoral com o casal, e eles não paravam. Aí eu que já estava querendo sair de lá falando mal dos dois, não é?
insuportável. Eu pensei assim, isso não termina. E é assim, usando o erro do outro para justificar o seu. Ele me pisou, ele me feriu, ele não me ouviu, ele não me olhou. Em 1983, 7 horas 45 minutos, ela falou isso comigo. Aí ele falou assim, e vai. Para com a síndrome de Lameque em nome de Jesus. Para da síndrome de Lameque, de usar o defeito do outro para justificar tua violência, tua agressividade, tua frieza. Esse é o princípio do Lameque, não é o de Jesus. A violência doméstica, a violência social, tudo nasceu aí, gente. Tudo que vivemos de violência social nasceu aí. Por isso que a solução não é política. Por isso que a solução não é ideológica. Por isso que a solução não é nem a esquerda nem a direita, e nem a terceira via. Por isso que a única solução que conhecemos é o Evangelho. Essa é a solução. O princípio do propósito foi quebrado. O princípio do propósito também acabou sendo violado, gente. Pergunta básica. Breve catecismo, o catecismo maior, qual é a primeira pergunta? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus, dar glória a Deus, tudo para Ele, tudo para a glória dEle, e gozá-lo para sempre. O maior prazer, as maiores sensações, a plenitude de felicidade, a alegria plena, a realização plena, não é o casamento, não é filho, não é a carreira, não é dinheiro, é Deus. O propósito é esse. Você não casou para ser feliz. Se você não era feliz com Jesus quando casou, coitado da sua mulher, coitado do seu marido. O propósito do casamento é glorificar a Deus e os dois juntos gozar, desfrutar Deus eternamente. Esse é o propósito. Deus não criou o Éden por causa do Adão. Deus não criou o Éden por causa da Eva. O Éden era para a glória de Deus. O Adão não era para a glória de si mesmo. A Eva não era para a glória de si mesma. A Eva não era para a glória do Adão. O Adão não era para a glória da Eva. Esse foi um equívoco, esse foi um engano, isso foi a queda, isso foi a ruptura, isso foi perder o mapa do tesouro. O tesouro é Deus, o tesouro é a intimidade com Deus, a alegria, a felicidade plena está na intimidade com Deus, na proximidade com Deus. Só que eles perderam. O propósito do ser humano é glorificar Deus, o propósito da família é glorificar Deus. O texto diz que Caim se retirou da presença de Deus e construiu a cidade. A cidade foi construída para a glória do Enoque. Ele pôs o nome da cidade de Enoque, para a glória do filho dele. As cidades não são mais para a glória de Deus, são para a glória dos homens. A vida para a glória humana, para o prazer humano. E isso termina no vazio, gente. A vida só tem sentido quando vivida dentro do propósito para o qual ela foi feita, para a glória de Deus. Nós precisamos entender esse princípio muito bem. Por que é que você casou? Para que é que você casou? Então a pergunta mais importante do seu casamento não é o que precisa acontecer nele para você ser feliz. A pergunta mais importante no teu casamento é: como nós dois juntos vamos glorificar Deus? Duas pessoas que vivem em busca de responder essa pergunta jamais serão infelizes juntas e jamais se separarão. Jamais agredirão, jamais entrarão por um caminho errado, a não ser que percam de vista o fim principal do casamento. Por que é que nós geramos filhos? Para que são os nossos filhos? Para a glória de Deus. Será uma bênção se tiverem uma carreira promissora. Será uma bênção se virarem um busto homenageado uma cidade porque foi alguém muito especial, um Nobel da Paz, um grande engenheiro, um grande construtor, um artista. Mas a maior glória dos nossos filhos é se eles forem crentes e glorificarem a Deus. Por isso, muita gente não entendendo o princípio. Eu vejo isso na igreja, eu escuto muito isso.
Quando a gente fala, por exemplo, de escola bíblica dominical domingo de manhã, eu já cansei de ouvir mãe dizendo: ai pastor, eu morro de dó do meu filho, ele acorda cedo a semana inteira, aí domingo que ele pode descansar, eu vou acordar meu filho cedo para levar na igreja. Eu já disse: olha, você, entre uma coisa e outra, devia não acordar teu filho tão cedo então para levar para a escola, devia levar para a igreja domingo. Por quê? Porque levar a escola bíblica é incomparavelmente mais importante que levar qualquer outra escola. E uma coisa não deveria eliminar a outra. Para a glória de Deus, os filhos, a tua principal tarefa não é o smartphone do filho, não é o brinquedo caro do filho, não é a viagem. A coisa mais importante é você, desde o ventre, ensinar esse menino o temor do Senhor, orar por ele, orar com ele, e quando ele nascer, ensina o caminho que ele deve andar, inculca essa palavra na mente dele, ensina esse filho a amar o Senhor, amar a obra do Senhor, amar a igreja, amar sua liderança espiritual, amar o irmão, ensina, porque esse menino será, essa menina será para a glória de Deus. Essa é a razão, esse é o princípio. A vida do homem hoje está centrada no homem, mas eu e você fazemos parte de um povo que fomos chamados para viver uma vida centrada em Deus. Então, para fecharmos aqui, nós temos a intervenção de Deus quando tudo estava perdido. Eu gosto demais desse versículo. Versículo final do texto, ele diz, vamos ler de novo, se você estiver com a Bíblia aberta ainda. Versículo 26, ele diz assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, vamos juntos? A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Sete quer dizer, Enos quer dizer homem, mas quer dizer homem fraco. É engraçado porque Enoque queria dizer homem forte. Enos, homem fraco. O homem forte é suficiente em si e é tragédia. O homem fraco se quebranta diante de Deus, invoca o Senhor. Nós podemos dizer, irmãos, que Deus acendeu um ponto de luz no meio das trevas, que Deus plantou uma semente de esperança no meio do caos, e que Deus plantou uma semente de amor onde só se esperava o ódio. Você podia ficar de pé agora. Eu queria que você falasse essas três coisas aqui comigo, bem forte, para fecharmos então. Deus colocou luz no mundo que era tomado de trevas. É o mundo de Caim, é o mundo de Enoque, é o mundo de Lameque, é o mundo da queda, é o mundo do pecado, é o mundo do diabo, é o mundo da sujeira, do ódio, do engano, da ira, da morte, da violência, da traição. Mas Deus fez a luz resplandecer no meio das trevas. Vamos na segunda frase. O que Deus fez? Deus planta uma semente de esperança no meio do caos. Faltou um azinho ali, mas você coloca o azinho para mim. Uma semente de esperança no meio do caos. Um mundo caótico, casamentos caóticos, famílias caóticas, sociedades caóticas, ciência caótica, política caótica, finanças caóticas, um mundo de caos. Mas Deus plantou uma semente de esperança. Invoca-me e eu te responderei. Fala comigo que eu falarei com você. Volte para mim, eu me voltei para vocês. Deus plantou uma semente de esperança no meio do caos. E por último, Ele planta uma semente de amor onde só se esperava o ódio. O Caim odiava o Abel, o Lameque odeia quem pisou nele, odeia as mulheres. É um mundo de ódio, a mãe odeia o filho odeia a mãe. É um mundo de ódio, um mundo de violência, um mundo de maldades. Mas Deus plantou a semente do verdadeiro amor. O Enos invocou o Senhor, e o Senhor Deus ouviu Enos. Se você fizer as contas, dá mais ou menos 265 anos que Deus não era adorado, desde a última vez que havia sido cultuado, que foi Abel. Mas quando Abel cultuou Deus, ele foi assassinado, e o culto a Deus extinto. Agora um reavivamento acontece.
Enos invoca Deus. Eles descobriram o tesouro. Eles acharam o tesouro que estava perdido pela humanidade. Agora eles reencontraram, foi descoberto. Enos buscou Deus. E por causa disso, é que Deus preservou a humanidade em Noé lá na frente. A comunhão, a presença de Deus. Fecha seus olhos e ora agora. O que está acontecendo na tua casa? Os princípios estão bem ordenados na tua casa? A autoridade da tua casa, a autoridade maior é o Senhor, é a palavra dEle. Vocês estão lá fazendo o que Ele manda fazer. Se Ele disse não coma daquela árvore, não come. Se Ele disse faça, coma daquela outra, daquela sim. Vocês fazem o que Deus manda dentro da casa de vocês. A obediência a Deus ali dentro, na comunhão uns com os outros, no perdão, na obediência a Deus, no testemunho, no servir a Deus, no amar o Senhor, no cultuar a Deus dentro dessa casa. A autoridade de Deus prevalece sobre o marido, prevalece sobre a esposa. Tem lá dentro da tua casa uma esposa que faz o que Deus manda, um marido que faz o que Deus manda, filhos criados entendendo que Deus é o Senhor. Essa casa tem amor verdadeiro. Você ama a sua mulher? Você ama seu marido de fato? Você ama os filhos amam os irmãos, os filhos amam os pais, ou cada um amando a si mesmo, cada um centralizando, cada um com o ego maior do que o outro? Não, a casa não pode ser uma passarela de desfiles de egos. A família tem que ser um lugar onde Deus é amado sobre todas as coisas, e cada um é amado pelo outro como a si mesmo. Esse é o princípio do amor de Deus, e o propósito, esse casamento, essa casa, essa família, para a glória de Deus. Vamos falar com Ele? Fala com Deus agora e ora ao Senhor. Talvez pode acontecer, seu casamento entrou numa situação caótica, a vida familiar está um caos, as trevas tomaram conta, mas eu estou aqui em nome de Jesus dizendo para você que Deus joga luz onde tem trevas, que Deus coloca esperança onde há caos, que Deus coloca amor verdadeiro onde parece que o amor nem existe mais, mas Deus faz o amor vivo, restaurado. Deus reaviva o amor, e que Ele reaviva o amor do marido pela mulher, que Deus reaviva o amor do filho pelo pai, que Deus reaviva o amor da nora pela sogra, que Deus reavive o amor do irmão um pelo outro. Eu não sei, Deus sabe o que se passa dentro da tua casa, mas que o Senhor que sabe, que Deus gere uma intervenção poderosa e sobrenatural. Se está bom, fique melhor, mas se está ruim, que fique bom em nome de Jesus. Que esse encontro seja restaurador para a tua casa, que esse encontro seja restaurador para o casamento de vocês, seja restaurador para a família maior de vocês. Talvez você está aqui lembrando de um casal, de uma família, está um caos, está uma confusão, só trevas. Você podia falar o nome dessa família diante de Deus agora? Você podia colocar o nome dessas pessoas e falar com Deus: Senhor, abençoa aquela casa, abençoa a minha casa, Deus. Deus, abençoa a minha casa em nome de Jesus. Senhor Santo, eu oro a favor desses casais, dessas casas aqui agora. Que o Senhor as abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor coloque, Deus, a autoridade no lugar certo, o amor na dose certa, do jeito certo. Que o Senhor ajude, Deus, no foco certo. Ó Senhor, livra-nos das distorções, livra-nos, ó Deus, dos desvios, livra-nos, ó Deus amado, das inversões, livra-nos, ó Deus, das mentiras de Satanás, das mentiras da cultura, livra-nos, ó Deus amado, da mentira do próprio coração, e ajuda-nos, Senhor, a restaurar o princípio da autoridade, do governo do Senhor, a viver o amor verdadeiro intensamente, e glorificar o Senhor no final de tudo, Pai. Abençoa cada casamento que está aqui. O Senhor sabe quem está vivendo crises, quem está vivendo com vontade. O desejo é separar, o desejo é trair. Que o Senhor arranque esse desejo, que ele seja dominado em nome de Jesus. Livra esses homens, livra-nos, ó Deus eterno, livra as mulheres que estão aqui, livra-nos, ó Deus, da violência, do adultério, da soberba, da arrogância, da frieza, da amargura, da ira, do ódio. Livra-nos, ó Deus, do egoísmo.
e nos ajuda a viver o plano, o projeto do Senhor, e que a casa de cada um aqui seja, Deus, um lugar de paz, de felicidade, seja um lugar de deleite, de alegria. Assim rogamos no nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe tua casa, e vamos juntos na nossa caminhada aí desses 3 dias.